Olá, seja muito bem-vindo à nossa celebração online. Que bom estar com você. É um tempo novo, é um tempo diferente e nós estamos começando uma nova série hoje e nós vamos falar sobre reconstrução. É tempo de reconstruir nossos planos, nossos projetos, é tempo de reconstruir a nossa família, é tempo de reconstruir o nosso trabalho, é tempo de reconstrução também na nossa comunidade de fé, na nossa igreja. É um tempo onde ainda não estamos totalmente seguros, nós estamos vivenciando dias ainda muito difíceis, dias com expectativas do novo, mas sem aquela angústia e sem a perturbação, porque sabemos que Jesus nos dá paz, Jesus está no controle e Ele está nos dando direção. E na mensagem de hoje nós queremos falar e nós queremos aprender com quem reconstruiu. Nós vamos falar ao longo dessa semana com aquilo que e aprender com aquilo que a Bíblia tem e Deus nos traz para a reconstrução. Nós vamos falar hoje sobre a reconstrução em Neemias, nós vamos falar sobre Abraão, nós vamos falar sobre Josué, enfim. E eu quero que você entenda que nós precisamos ter sabedoria para a reconstrução. Tudo que está caído, tudo que precisa voltar para o lugar, tudo que precisa voltar ao normal, tudo que precisa de redirecionamento, precisa de sabedoria e discernimento. E eu quero falar um pouquinho sobre o contexto livro de Neemias. O livro de Neemias é uma das maiores e impressionantes histórias bíblicas de determinação de um homem que quer realmente ajudar o seu povo e quer fazer a diferença. E é o último livro histórico do Antigo Testamento, descreve o trabalho de Neemias e a organização do povo de Jerusalém em reconstruir as muralhas que protegiam a cidade contra invasores e contra os inimigos. É importante ressaltar que as muralhas de Jerusalém estavam destruídas há 100 anos. E era uma vergonha nesse tempo. O povo de Deus tinha ficado anteriormente cativo, 70 anos na Babilônia, e o rei Dário permitiu que o povo retornasse para a sua cidade e para reconstruir, mas isso não foi possível por várias coisas, muitas dificuldades. O livro mostra também a preocupação de Neemias em proteger o povo contra a ameaça ainda maior, pois agiu para eliminar do meio dos judeus as más influências que corrompiam. O povo tinha má influência, o povo casou com o povo inimigo, o povo estava sendo assombrado pelos povos vizinhos e os povos pagãos, e o povo estava sendo pressionado de forma religiosa, de forma econômica, e havia muita dificuldade naquela época. Nós estamos vivendo tempos hoje mais do que nunca parecido com aquele tempo de Neemias. Há uma pressão política, há uma pressão religiosa, a falta de identidade do povo de Deus, a falta de compromisso, a sociedade muitas vezes está sendo oprimida, o mundo está sendo assolado por tantas dificuldades, tantas coisas, e nós precisamos mais do que nunca ter sabedoria e discernimento para reconstruir. Neemias é o personagem principal, mas não é o autor do livro. O autor provavelmente é o mesmo de Esdras. Neemias chega em Jerusalém 445 anos antes de Cristo e 13 anos depois de Esdras. E depois tem várias viagens pela região e ele retorna a partir de 20 anos depois. O tema central do livro de Neemias é a proteção de Deus ao seu povo e a necessidade do povo em ser fiel à lei de Deus e à adoração genuína. Esdras e Neemias, esses dois profetas, eles estão juntos, em missão, separados, mas unificados pelo objetivo de restaurar a identidade e a fidelidade do povo de Deus ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E nós vamos aprender hoje como fazer para reconstruir nossas vidas, reconstruir nesse tempo, reconstruir o altar caído, reconstruir a celebração e ao culto ao nosso Deus e reconstruir todas as coisas que Deus tem nos dado. O contexto é a missão. Se você tem uma Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. E nós vamos ler esse texto. Eu queria encorajar você a ler todo o livro de Neemias, é um ensinamento profundo, nós não temos tempo aqui para falar sobre todo o livro, mas nós vamos ver o capítulo 1 e nós vamos ver de forma categórica e objetiva como Neemias fez para reconstruir no tempo dele.
Então Neemias capítulo 1, verso 1 até o verso 11 nos diz assim: Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões tinham sido consertados. Quando ouvi isso, ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração: Ó Senhor, Deus do céu, Tu és o grande e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos. O povo de Israel, eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às tuas leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre todas as nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os tratarei de voltar para o lugar que escolhi. E vocês voltarão de onde forem espalhados para ali me adorar, mesmo que vocês estejam em terras distantes. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo, tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Neemias 1, 1 a 11. Desculpa. Aqui nós estamos vendo um cenário que Neemias estava lutando para manter a identidade do povo. O povo estava inseguro, como tem acontecido hoje. O povo está inseguro, estavam enfrentando pressões. A população estava composta por pessoas que tinham vindo do exílio e por estrangeiros que geravam desconforto na comunidade. O povo estava enfrentando desafios morais e religiosos, assim como nós nos tempos de hoje. Há desafios gigantescos, moral e religioso em nossa nação. Enfrentavam desafios na família, onde os casamentos estavam ameaçados e a aliança com o Senhor. Casamentos estavam sendo desfeitos, o culto a Deus estava sendo desfeito, estavam adorando outros deuses. Eles enfrentavam pressões econômicas e sociais, os ricos estavam explorando os pobres cada vez mais, não tinham identidade, não tinham altar, não tinha mais aonde adorar o Senhor e o povo estava perdido. Esdras, 13 anos antes de Neemias, veio liderar um chamamento para voltar à fidelidade a Deus. E Neemias veio então agora para liderar a reconstrução do muro, a reconstrução da cidade, a reconstrução das portas da fortaleza do templo. E as missões de Esdras e Neemias eram distintas, mas unificadas pelo mesmo propósito: trazer o povo de Deus de volta à identidade espiritual, trazer o povo de Deus de volta à adoração, ao culto, trazer o povo de Deus de volta à generosidade, a contemplar a bondade, a benignidade e o amor de Deus em provisões, trazer o povo de Deus de volta para o caminho onde eles precisavam estar alinhados com o Senhor. E aí Neemias tem seu plano de reconstrução. Lições que podemos aprender com quem reconstruiu. Aprenda estas lições, vamos aprender, eu, minha família, você, sua família, nós como comunidade, igreja, sociedade, precisamos aprender estas lições.
se nós tão somente ouvirmos e obedecermos as lições de Deus para nós, como lemos no texto, então Deus estará conosco e nos fará reconstruir tudo aquilo que precisa ser colocado no lugar. Lições da reconstrução com Neemias. Primeiro, o processo de reconstrução começa na busca a Deus através da oração. Está lá do verso 1 ao verso 2. Ele começa o seu processo de reconstrução na oração, quando ele sabe como estava a cidade, como estava o seu povo. Ele então chora amargamente, ele começa a jejuar, ele não come nada, ele começa a orar e pedir a Deus um plano para ajudar o povo. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei durante alguns dias e fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: ó Senhor Deus dos céus, Tu és grande, nós te tememos, Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e te obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecados. Neemias 1, 4 a 6. Neemias então faz um diagnóstico da realidade da situação. Ele confessa os seus pecados e o pecado do povo. Ele ora a Deus. Ele se sacrifica em jejum. E ele começa então a buscar a Deus para um plano de ajudar ao povo. Neemias estava confortável. Neemias estava confortável, estava servindo ao rei, ele não precisava fazer isso, mas ele tinha uma missão. A missão de reconstruir os muros de Jerusalém. E Deus deu a ele essa missão. Deus visita Neemias através de Hanani e dos seus irmãos. E então Deus entrega esta missão para as mãos de Neemias. E Neemias não diz não àquilo que Deus colocou nas mãos dele. Ele faz um diagnóstico da realidade. Ele começa a buscar a Deus. E ele pede permissão e alinhamento com as autoridades. Depois de fazer tudo isso e orar, ele chega na presença do rei. Está o rei e a rainha sentados ao lado. E o rei pergunta o que ele quer. Então diz o texto que ele ora a Deus naquele instante e ele expõe tudo ao rei, a autoridade, aquilo que ele precisava. E ele pede permissão ao rei para sair e ir para a sua terra, reconstruir os muros. Que coisa maravilhosa. E você precisa estar alinhado com aquelas pessoas que te dão paz, que estão te dando autorização para fazer as coisas certas, para que você não tenha que consertar coisas que você não ouviu conselhos sábios, coisas que você não pediu permissão e que você não fez o que deveria fazer. Segundo lugar, Deus tem um chamado de reconstrução para a sua vida nesse momento. O chamado de Neemias foi reconstruir o muro. E qual é o seu chamado nesse momento? Você já fez um diagnóstico real de como está a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus? Você já fez um diagnóstico real de como está a sua vida com a sua família? Como é que está a sua vida moral, a sua vida religiosa? Como está a sua vida de prestação de cultos a Deus? Você já fez esse diagnóstico? Você tem buscado a Deus? Como está o seu chamado e a sua reconstrução? Deus tem um chamado especial para você e tem uma construção para a sua vida nesse momento. O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei a Deus dos céus e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixa que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com seu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse então: pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Aleluia! Quando Deus te chama para uma missão, Ele capacita você, Ele dá a você todos os recursos necessários, porque Ele está com você. Deus está com você, Deus está conosco nesse momento
para nos dar capacitação, recursos, provisão para reconstruir nesse tempo difícil a nossa vida. Então ele pede, olha que ousadia, Neemias é muito ousado, né? Quando você está na presença de Deus, Deus te capacita e te dá poder para que você com ousadia chegue diante das pessoas necessárias e peça aquilo que precisa ser pedido para avançar no plano de Deus. E aí então ele elabora um plano, ele enfrenta a oposição, ele tem um compromisso pessoal com as pessoas, e projeta, ele dá de si mesmo, ele tira do seu próprio bolso, ele vai até Judá e fica lá anos e ele conclui o projeto. E ele pede para o rei, Deus usa pessoas, Deus usa para abençoar sua vida quem Ele quer, Deus usa para abençoar sua família quem Ele quer, Deus usa para abençoar o seu reino e a igreja quem Ele quer, mas você precisa pedir, você precisa buscá-lo, você precisa de orientação, de discernimento e então fazer um plano para que você possa cumprir. E ele teve oposição de dentro do próprio povo, teve Tobias, né? Em todas as ocasiões da vida vão se levantar Tobias. Tobias estava colocando dúvida no meio do povo. Mas será que vai reconstruir? Será que vão conseguir? Será que nós vamos ter que fazer e tal? E Neemias tem que expulsar Tobias do meio do povo para que a reconstrução pudesse avançar e ele concluiu o projeto. Deus não é um Deus de obra inacabada. Tudo que ele faz é como ele é. Ele tem começo, meio e fim. Deus te chama para uma missão nesse novo tempo. Deus quer reconstruir a sua vida e Ele tem um plano para você. E você precisa perguntar que plano é esse. E esse plano tem começo, meio e fim. E quando ele acabar, Ele vai dizer para você, está pronto, está terminado. E agora Ele vai te levar para outra missão. Em terceiro lugar, Deus cuidará da sua vida e vai capacitar você no cumprimento da sua missão. Você tem uma missão com seus filhos. Deus vai dar capacitação se você pedir, buscar discernimento e sabedoria para que você termine a sua missão com seus filhos. Deus tem uma missão com o seu cônjuge. Se você buscar em Deus sabedoria, capacitação, discernimento, você vai terminar a sua missão com o seu cônjuge. Deus tem uma missão com o seu trabalho, uma missão com o seu ministério, uma missão em nossa comunidade, em nossa sociedade. Deus tem uma missão com você e comigo no meio da nossa igreja e nesta cidade. Ele conta comigo e conta com você. Ele poderia não nos querer usar, mas Ele preferiu nos usar e nos dar recursos para prover todas as coisas. Então saiba, Deus vai capacitar você, Deus vai prover todas as coisas para o cumprimento do seu chamado e reconstruir aquilo que é necessário. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais, não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelos seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto e que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhavam, enquanto outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras, e as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas. Não tenha medo da oposição. A oposição virá. A oposição veio para Jesus. As pessoas lutaram contra Jesus, chamaram ele de endemoniado, chamaram ele de bêbado. Imagine o que vão fazer com você, imagine o que vão fazer conosco. Mas não tenha medo daqueles que se opõem à vontade de Deus, não tenha medo daqueles que se opõem ao plano de Deus para a sua vida. Se você está na vontade de Deus, Deus é o seu defensor, Deus é o seu justo juiz. Se você está no plano de Deus, Deus é o seu defensor, Deus é o justo juiz. Se você está fazendo e obedecendo à vontade de Deus, Deus tem um chamado para você e Ele vai prover todas as coisas para reconstruir. Não tenha medo de pessoas, não tenha medo de pessoas, mas tema o Senhor e guarde os seus mandamentos. Não desista em meio às dificuldades, busque a Deus, porque Ele vai fazer você vencer essas lutas. Deus é avalista de tudo aquilo que Ele dá para você. Quando Ele te dá uma missão, quando Ele te dá um papel, quando Ele te dá uma tarefa, Ele assina embaixo e Ele autoriza você a avançar. Então vamos avançar, vamos adiante,
Mesmo em meio das dificuldades, das batalhas e das lutas pessoais, na família, na sociedade, vamos avançar, alinhar a nossa vida, o nosso coração ao coração de Deus. Vamos voltar a nossa identidade ao Senhor. Vamos prestar cultos ao Senhor. Vamos voltar a nossa obediência ao Senhor. O nosso coração tem que estar alinhado com aquilo que Deus tem para nós, com os planos de Deus. E os planos de Deus não serão frustrados na sua vida e na nossa vida. A reconstrução completa é o realinhamento de todas as áreas da sua vida com os planos de Deus, mesmo diante do novo normal. Mesmo diante do novo normal, Deus quer realinhar você. Você precisa estar ouvindo, atento à voz de Deus. Cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo para o serviço da adoração no templo. Daremos o seguinte: os pães que serão oferecidos a Deus e a oferta diária de trigo e de cevada aos animais que serão completamente queimados todos os dias como sacrifício, as ofertas sagradas para os sábados, para as festas da lua nova e para as outras festas, as outras ofertas sagradas, as ofertas para tirar os pecados do povo de Israel e qualquer outra coisa que for necessária para o templo. Todos os anos nós, o povo e os sacerdotes e os levitas, tiraremos sorte para saber quais são os grupos e famílias que terão de fornecer a lenha para queimar no templo e o sacrifício ao templo e ao povo de Deus. O povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho, de azeite nos depósitos onde são guardados os objetos do templo e onde ficam os sacerdotes que estão de serviço e os guardas do templo. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Neemias capítulo 10, verso 32. Eles dizem: nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. A igreja não parou. A igreja somos nós. Eu sou a casa de Deus, você é a casa de Deus. Mas nós precisamos lembrar da casa de Deus e continuar agindo com nossos dons, talentos, recursos, generosidade e não abandonar a casa de Deus. Precisamos realinhar nesse tempo onde queremos, estamos orando em breve para retornarmos aos cultos presenciais, com todos os cuidados, os protocolos, todas as coisas. Nós precisamos lembrar de não abandonar a casa de Deus. A casa de Deus, o templo que nós nos reunimos para adorar, e precisamos renovar e reconstruir todos os planejamentos e todas as coisas. Nós precisamos voltar à essência através da leitura da palavra de Deus. Era isso que Neemias estava fazendo. Nós precisamos voltar a celebrar o propósito da nossa vida. Nós precisamos celebrar o propósito da nossa vida. Eu fui criado para a glória de Deus, para o louvor do nome de Jesus. E eu preciso celebrar isso, reconhecer a mão de Deus que está comigo todos os dias e festejar a Deus e ser generoso com as obras e com as coisas de Deus. A dedicação às ofertas como um símbolo de engajamento. Nós precisamos ser generosos, contribuir com a obra de Deus e com as pessoas como símbolo de engajamento e símbolo da misericórdia, do amor e daquilo que Deus tem nos feito e provido todas as coisas. E como Neemias fez, expulsou Tobias como sinal de busca de pureza e de santidade. Expulse os Tobias que há dentro de você. O não concordo, o eu não concordo, eu não quero, eu não vou fazer. Expulse a rebelião que há dentro de você. Não coaduna obediência a Deus e rebelião. Não coaduna obedecer a Deus, amar a Deus, cumprir os seus estatutos e mandamentos e viver no contra. Quem é do contra é o diabo. Então, se você quer reconstruir a sua vida, se você quer reconstruir o seu altar com Jesus, se você quer reconstruir os muros e o templo da sua vida de adoração, se você quer reconstruir a sua família, se você quer reconstruir a sua comunidade, se você quer ser usado por Deus para reconstruir a sociedade, você precisa se levantar como profeta e profetiza em sua geração. Você precisa de um coração que esteja ardendo em fogo e quebrantado pelo Senhor, e não ficar julgando e apontando e condenando e dizendo eu sou contra, eu não concordo. Você precisa concordar com o que Deus concorda, e você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então você precisa alinhar o seu coração, alinhar o seu culto a Deus, alinhar a sua vida ao Senhor e não ser apenas um religioso, um fariseu, um hipócrita, mas uma pessoa que serve, que ama e que tem um coração voltado para o Senhor. Então deixe cair todas as máscaras, toda a hipocrisia, deixe cair todo Tobias que há em você e comece a reconstruir como Neemias. Comece a trabalhar com uma
colher de pedreiro de um lado e uma arma do outro, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Eu purifiquei o povo de tudo que era estrangeiro, fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, fiz regulamento para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Organizei o fornecimento da lenha a ser usada no sacrifício para que fosse trazida no tempo certo, e fiz regulamentos a respeito das ofertas dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidas pelo povo. Lembra-te de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. Neemias capítulo 13, verso 30 e 31. E eu quero terminar concluindo e quero que essa seja a nossa oração, essa seja a nossa adoração nesse momento. A oração e a adoração da sua família, da sua vida. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. E continue fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Lembra de tudo isso e me abençoa. Vamos orar aí onde você está nesse momento? Ó Senhor Deus, lembra de tudo isso e me abençoa. Lembra de tudo isso e abençoa a minha família, a minha casa. Lembra de tudo isso, abençoa os meus irmãos, suas famílias, a nossa igreja. Lembra de tudo isso, Senhor, e abençoa a nossa comunidade. Lembra de tudo isso e abençoa o nosso povo, a nação brasileira. Ó Senhor, nos ajude a ser construtores de um novo mundo, de um novo tempo, Senhor. E não Tobias ou Sambalate, mas pessoas que vão agir, pessoas que vão orar, pessoas que vão lamentar, chorar pela nação, pessoas que vão estar trabalhando e que vão estar doando de si e do seu para reconstruir este país, para reconstruir a comunidade, para reconstruir a família. Pai, eu oro por todos aqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus, abençoa a sua vida, que seja um tempo de reconstrução no casamento, um tempo de reconstrução no relacionamento com os filhos, com os pais ou com o cônjuge, um tempo de reconstrução na economia, na vida familiar, na economia da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Ó Deus, que haja uma reconstrução em nosso meio. Aviva, Senhor, a tua obra, a começar em mim, a começar em nós. Nos dê graça, paciência, equilíbrio, discernimento para aprender a reconstruir conforme a tua voz e a tua orientação. Pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa o meu pecado, Senhor, o pecado da minha família, perdoa o pecado, Senhor, da tua igreja, do teu povo, e o pecado da tua nação. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, tenha uma semana de paz e de reconstrução em Cristo Jesus.